A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais, como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. A produtora cultural Tereza Borges está no palco com um microfone e com um buquê de rosas. Tereza é uma mulher branca de cabelos longos e escuros e usa um óculos de hastes finas e prateadas. Ela veste uma camisa preta com uma calça jeans azul. O Sempre um Papo convida o escritor Carlos Herculano Lopes para realizar o lançamento de seu livro O Último Conhaque, na festa de São Jorge de Livros e Rosas. E terá a mediação de Vander Melo Miranda. No fundo do palco, há cartazes com a logo do Sempre um Papo nos tons verde claro e escuro. Em frente aos cartazes, há duas poltronas cinzas e, entre elas, há duas mesas com os microfones, copos com água e o livro O Último Conhaque do autor convidado. Como é de tradição, a festa de São Jorge de Livros e Rosas, o público presente é convidado a perpetuar a tradição de trocar os livros por rosas. Os exemplares doados serão distribuídos para as bibliotecas comunitárias. Hoje, sendo o dia de São Jorge, nós vamos passar 2 orações aqui no telão. Você pode descer o telão para a gente? Valente São Jorge, tu que vestes a armadura da coragem, não hesita em cortar o mal. Ajuda-nos a suportar o peso da verdade para merecer a leveza da consciência iluminada pela luz do sol. Destemido santo guerreiro, auxilia-nos a não confundir as lutas e, com os sentidos alterados pelas disputas, ferir o companheiro que conosco da vida é passageiro. São Jorge vivente na lua, sentinela nas ruas, comandante de exércitos do bem. Proteja o nosso corpo, nos afaste de todo fogo, reveste-nos de amor, soldado do bem. Jorge Guerreiro, você que na travessia atlântica se amalgamou com o Ogum de África, fez da capa proteção para quem é em perigo e se guarda em capacete, armadura e lança forjados pelo Senhor do Metal. Livrai-me do dragão nosso de cada dia, expresso na intolerância, nas provações, nas injustiças. Faz de mim vencedora das batalhas, merecedora dos milagres da fé. Dia 23 de abril é seu, como todas as terças-feiras são de Ogum. Que não me falte saúde para apreciar a beleza do encontro entre o santo católico e a afrodivindade. Vem daí a força dobrada para que nada me falte. Amém. Axé. Ogunhê. Carlos e Vander, podem entrar? A plateia aplaude calorosamente. Boa noite a todos e a todas. Vander Melo Miranda é um homem branco de cabelo raspado e cavanhaque grisalho. Carlos Herculano, eu vou passar para ele a palavra, depois ele volta para mim. Bom, gente, boa noite. O convidado, Carlos Herculano Lopes, é um homem branco de cabelos grisalhos e sem barba. Ele veste uma camisa listrada preto e branco e uma calça preta. Jorge, que já ouvimos aí as orações, que ele nos proteja, e eu agradeço muito aqui a presença de vocês, né? A generosidade aqui da presença de vocês comigo, porque, na realidade, eu não estou lançando um livro, eu estou relançando um livro.
Nós estamos relançando a 7ª edição do meu romance O Último Conhaque, um livro que foi publicado já há 30 anos, já é muito tempo. Eu tenho 67, eu publiquei esse livro, eu escrevi esse livro, eu tinha 30 anos. E estou aqui muito feliz porque o livro chega com as bênçãos, não é, do meu querido amigo, professor da UFMG, Wander Miranda, que me honrou com um pós-fácil, que ficou muito lindo e que engrandeceu muito o livro. E o Wander é meu amigo de muitos anos, e foi ele que intermediou quando eu resolvi doar o meu acervo, acumulado durante mais de 40 anos, para o acervo dos escritores mineiros da UFMG. A negociação foi toda feita junto com o Wander. Eu me lembro que, na época, o Wander, a gente conversando, eu tinha ido lá fazer umas matérias para o Estado de Minas e fiquei encantado com o acervo. E eu vi muitos acervos de escritores aqui em Belo Horizonte se desfazerem depois da morte do autor. Então, eu vi o acervo dos escritores mineiros lá, tudo meio organizado, uma maravilha. Eu pensei, gente, se der certo, eu vou doar o meu acervo para cá. E, assim, modéstia à parte, o meu acervo era muito bom, porque foram 40 anos, não é, trabalhando em jornal, livros autografados pelos grandes autores brasileiros, por Jorge Amado, Pedro Nava, Raquel de Queiroz, todo mundo que eu entrevistei, Mário Vargas Llosa, Ernesto Sábato, dezenas de cartas, e aquilo foi me dando uma coisa assim ruim. Eu pensei, gente, se eu morrer, isso tudo vai desaparecer. Então, quando eu vi o acervo, eu falei, vou conversar com o Wander, quem sabe dá certo. Aí eu me lembro que o Wander falou, Herculano, mas aqui só tem morto. Como é que você vem para cá? Aí eu falei, ô Wander, não tem problema nenhum. E os meus amigos todos estão aí. Um espectador na plateia ri da fala de Carlos Herculano. Adão Ventura já está aí, Fernando Sabino já está aí, Dona Lúcia Machado de Almeida já está aí, foram todos amigos queridos. Eu já fico com um pezinho aí dentro e não tem problema nenhum. E assim a gente fez esse entendimento, eu doei meu acervo lá e estou muito feliz. Estou sob a guarda lá da UFMG, estou ao lado da Dona Lúcia Machado de Almeida, que me honra muito. Quando eu ganhei um prêmio literário em 1980 com um livro de contos, Memórias da Sede, ela foi jurada e queria me conhecer, me convidou para ir no apartamento que ela morava aqui na Praça da Liberdade. Cheguei lá, uma senhora elegante, bonita, tantos quadros maravilhosos lá na parede, e eu morrendo de vergonha, sentadinho na ponta da cadeira, assim, eu novinho. Ela me serviu um licor de piqui. Eu não me esqueço dessa história. Então, por essas coincidências generosas e felizes da vida, hoje, no acervo, eu estou ao lado da Dona Lúcia Machado de Almeida. E, em decorrência da doação do meu acervo, aconteceu uma coisa, talvez uma das maiores alegrias literárias que eu tive na minha vida. Porque quando eu era menino, ainda morando em Colônia, eu tinha 10 anos. Um dia eu falei com a minha mãe que eu queria escrever um livro, que a minha mãe me incentivou muito para ler. A minha mãe se chamava Iracema Guiar de Oliveira, ela era professora. Com a minha mãe, eu aprendi o gosto pelos livros, e com meu pai, que se chamava Herculano, eu aprendi o gosto pela política e pela história. E a minha mãe me incentivou muito. Quando eu disse a ela que eu queria escrever um livro, ela falou, meu filho, que beleza, eu vou comprar para você, então, um caderno grande e umas canetas, e você escreve. Porque naquela época não existia máquina de escrever, não existia nada. Eu me lembro que também Coluna não tinha luz, era luz de lampião. Aí, à noite, eu escrevia no lampião Aladim, fui escrevendo as minhas reminiscências de infância, as minhas historinhas, e vim aqui para Belo Horizonte com 11 anos. No ano seguinte, é que eu prossegui escrevendo esse livrinho que se chama O Estilingue. Só que, quando eu fiz 14 anos, eu já estudando lá no Colégio Arnaldo, com acesso a outros livros, eu fui reler, achei que aquilo era uma bobagem, e peguei, pus dentro de uma pasta e guardei. Guardei e fiquei sem saber aonde que eu tinha guardado. Aí eu morei com tios, morei em repúblicas,
Eu fiz as minhas contas há pouco tempo, eu morei em 22 lugares aqui em Belo Horizonte. Não é brincadeira, né? Quando a gente vem para tentar a vida, não é brincadeira. Eu morei aqui em 22 lugares. E eu sempre pensava, gente, onde que está o meu livrinho? Onde que está o meu estilingue? E ficava numa nostalgia daquelas historinhas que eu tinha escrito. E, em decorrência da doação do meu acervo para o UFMG, eu fui revirar as minhas gavetas em busca de cartas, em busca de documentos. E, quando eu vejo uma pasta amarela lá no fundo, eu falo, gente, o que será aquilo? Aí eu peguei, abri, era o meu livrinho. Tinha muito tempo que eu não chorava, eu abri a boca a chorar de emoção. Aí eu peguei aquilo, mas fui lendo assim com emoção, com uma alegria, tudo escrito à mão, aquela letrinha miudinha, depois escrita à máquina, porque eu fiz curso de datilografia, eu tenho diploma de datilografia, ASDFZ, na escola Smith Corona, aqui no edifício Ecaiaca. Eu sou diplomado em datilografia, isso é para poucos. E eu digito muito bem, eu digito com uma rapidez incrível no computador, e na máquina de escrever eu era fera. Aí eu contei para o Wander sobre o livrinho, ele viu, aí é o que eu fiz. Eu peguei aquilo e editei, igual fizeram com o livro da Alicia Brandt, Minha Vida de Menina, não é? Aquele livro maravilhoso da autora de Diamantina, Minha Vida de Menina. Eu peguei o estilingue, editei, mas deixei tudo genuinamente como eu escrevia até os meus 14 anos. E a editora da UFMG publicou o livro com ilustrações maravilhosas, enriqueceram demais o livro do Marcelo Leles. Então, eu estou contando essa história para voltar na minha ligação toda com o Wander Melo Miranda. Então, depois disso, eu escrevi vários livros, trabalhei no jornalismo durante muitos anos, a maioria das vezes no Caderno de Cultura, lá do Estado de Minas. Eu fui cronista também lá do Estado de Minas durante vários anos e lancei o meu primeiro romance, A Dança dos Cabelos, em 1987. Mas foi um livro escrito em 1985, mais ou menos, 84, 85. Aí eu volto para falar de uma outra pessoa que não está aqui, que é o meu querido amigo Afonso Borges, que não pôde vir aqui hoje participar conosco porque está com dengue, está lá derrubado na cama. Então, eu volto a contar a história de A Dança dos Cabelos, que hoje é o meu romance, não digo que mais vende, porque os livros meus, vamos dizer assim, que pode chamar, o livro que mais vende, vamos dizer, o meu best-seller, é o Sombra de Julho. Vai sair agora pela Editora Record, a 23ª edição. Depois vem O Vestido, né, que já está na 8ª ou 9ª, se não me engano, e A Dança dos Cabelos, que vai para a 12ª edição. Mas A Dança dos Cabelos foi um livro que eu ganhei um prêmio importante com ele, que foi o Prêmio Guimarães Rosa na época. Eu estava bem novinho, eu devia ter uns 25 anos, por aí, mas ninguém queria publicar o livro, ninguém queria. Eu mandei para um monte de editoras grandes. Alguns nem respondiam, outros respondiam uns bilhetinhos, mas ninguém queria publicar o livro. Aí, um dia, eu conversando com o Oswaldo França Júnior, né, que era de quem eu fui amigo e adoro a literatura dele, agora a Nova Fronteira vai relançar a obra do França Júnior, não é? Vai começar com Jorge, um Brasileiro. Aí, conversando com o França Júnior, ele estava publicando os livros dele na editora Codecri. Uma mulher na plateia acompanha atentamente a fala de Carlos Herculano. Aí eu pedi ao França, quem sabe você ajeita para eu mandar o meu livro lá para Codecri. Aí tinha um escritor português que vivia aqui em Belo Horizonte, que era o Cunha de Leiradela, e o Cunha ficou sabendo e falou, ô Carlinhos, pois eu vou também conversar com o França para mandar também o meu. Bem, aí nós mandamos essa história, eu estou cantando ela aqui, depois eu volto muito de conhaque, essa história é muito boa. Nós mandamos o nosso livro lá para a Codecri, eu e o Cunha de Leiradela. E a resposta não vinha de jeito nenhum. Aí o Cunha era casado com uma mulher chamada Lícia, uma pessoa bacana demais, ela era carioca.
Aí um dia o Cunha falou que estava indo lá no Rio com a Alicia para uma festa lá, não sei o quê, e me chamou para ir. Aí ele falou, aí a gente aproveita e nós vamos lá na Codecri para ver o que está acontecendo com nossos livros. Aí nós fomos lá na Codecri. Chegamos lá, fomos recebidos por uma secretária, uma moça linda, linda, uma secretária, alta, bonita ela. Aí, e aquela bagunça, aquela quantidade de livro, aquela pacotada, eu pensei assim, minha Nossa Senhora, a situação aqui não está boa. E a moça procura o livro daqui, procura o livro dali, procura daqui, procura dali, vai lá dentro e volta. Aí o meu olho foi descendo assim numa mesa, tinha uns livros escorando um pé de uma mesa. E entre eles estava o meu livro, o meu original, e o do Cunha era dela. Aí a moça estava lá para dentro ainda, eu chamei o Cunha e falei assim, Cunha, olha ali. Ele falou, Carlinhos, pelo amor de Deus. Aí eu falei, Cunha, sabe o que é melhor para nós, Cunha? Vamos lá para o calçadão tomar um chopp e vamos largar isso para lá. Aí, enfim, agradecemos e tal, nem contamos para a moça, para ela não ficar constrangida, ela pediu mil desculpas, falou que ia olhar, que nos escrevia, aquela coisa toda, nós fomos embora. Aí eu cheguei aqui em BH, contei essa história para o Afonso Borges, que é amigo meu da vida inteira, nós nos conhecemos desde 18 anos de idade, 17 anos, enfim. E aí contei a história para o Afonso, e o Afonso falou, não, eu vou te ajudar, a Rosemary Muraro vem aqui, eu vou te apresentar para ela. Rosemary Muraro, que era uma escritora consagrada, sexóloga, uma pessoa extraordinária. Aí a Rose vinha, e o Afonso me apresentou para a Rose. E eu entreguei para ela os originais e a Dança dos Cabelos lá no Otton Palace Hotel. Isso foi em 1986. Aí a Rose, ela enxergava muito pouquíssimo. Ela punha o livro assim na frente, aquilo ia me dando um nervo. Aí ela me perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, eu devia ter uns 25. Aí ela falou, mas foi você que escreveu esse livro? Eu falei, foi. Aí ela falou, eu vou editar o livro. Ela não tinha lido nem 10 páginas ainda. Aí ela levou o livro e editou A Dança dos Cabelos pela editora Espaço e Tempo, do Rio de Janeiro, em 1987. Aí a Dança dos Cabelos fez uma boa carreira, passou por outras 3 editoras e agora ele está na Record. E a editora Record, eu tenho uma história muito antiga com eles. Eu já editei com eles 10 livros. E o último conhaque, para entrar agora na história do livro, depois eu passo para o professor Wander, aquele que vai falar do livro melhor do que eu. Hoje eu já leio os meus livros, os mais antigos, como um leitor. É uma coisa boa, é uma coisa que liberta a gente, você ler o seu livro como um leitor. O livro, eu tenho uma comparação interessante com o livro. Eu acho o livro, depois de muito tempo que você publica, o livro é como uma namorada, uma mulher que você teve há muitos anos, que você teve uma intimidade incrível, né? Aí depois acaba o relacionamento, acaba o amor, cada um vai para o seu canto. Daí a muitos anos você encontra aquela pessoa e olha, cumprimenta, pode até dar um abraço. E pensa assim, gente, será possível com essa pessoa que eu tive tanta intimidade? Não é verdade? O livro é a mesma coisa, não é? Então, hoje eu leio os meus livros assim, como um namoro que acabou. E é uma coisa muito boa, porque aí você lê com um olhar crítico, com um distanciamento. Eu hoje estou dando conta de reler os meus livros. E isso me dá muita alegria. Eu reli o último conhaque agora, né? As provas que a Record mandou, e foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Esse livro, O Último Conhaque, ele surgiu de uma maneira bastante peculiar. Eu sempre escrevi os meus livros com muita dificuldade, escrever é muito difícil, né? Murilo Rubião ficou 10 anos escrevendo um conto. Eu sempre escrevi meus livros com muita dificuldade, A Dança dos Cabelos, Sombras de Julho, O Vestido, enfim. Mas O Último Conhaque, ele saiu de uma maneira muito estranha, não é? Muito esquisita, como a minha amiga querida Paula Vaz, que está ali, falou comigo que está escrevendo um livro esquisito. É um livro bom que vem, pode ter certeza. Aí
eu tinha perdido meu pai. Meu pai morreu em 1994. E eu gostava muito do meu pai. E eu convivi, de certa forma, pouco com meu pai, porque eu saí de casa com 11 anos e a gente nunca mais morou junto. E nós só fomos ficar amigos mesmo depois de adultos. Aí nós ficamos bons amigos, grandes amigos e íntimos amigos. E ele morreu em 1994. Eu fiquei muito triste com a morte do meu pai. A morte do meu pai me deixou muito triste. E poucos dias depois da morte do meu pai, eu tive uma ideia de escrever um livro. E essa ideia ela brotou espontaneamente na minha cabeça, de escrever um livro contando a história de um homem que volta para a terra dele depois de 40 anos, vivendo em São Paulo, para assistir o enterro da mãe. A mãe dele havia morrido, o pai dele havia sido assassinado quando ele era criança, e a mãe dele pediu para ele para não voltar nunca mais na terra dele, lá na cidade deles, nem que ela morresse. Aí o filho, 40 anos depois, a mãe morre, ele não resiste e vai ao enterro da mãe. Então, eu criei essa história, eu bolei essa história na minha cabeça e escrevi esse livro como uma catarse, assim, foi uma cachoeira mesmo. Eu escrevi esse livro muito rápido, com uns 6, 8 meses, esse livro estava pronto. Tanto que eu o escrevi em 1994 e ele saiu publicado em 95. Então, já se vão, não é 30 anos. Depois dele, eu escrevi mais 2 romances, que foram O Vestido, que me deu muito trabalho, porque foi o único trabalho literário encomendado que eu já fiz na minha vida. Um dia a gente estava lá em São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade. Estava na companhia de Fernando Sabino e Roberto Drummond. Numa noite boa igual a essa, a gente estava fazendo... Eu fui participar de uma palestra com eles lá. Eu me lembro que o Roberto me chamou no canto lá e falou: como é que é, senhor Herculano? O negócio que é o seguinte, Fernando Sabino está aí. Então, vão ser nós 3. O Roberto era esperto. Vão ser nós 3. Você fala primeiro... porque você é menos conhecido, ninguém que te conhece. Depois eu falo, porque se a gente passar o microfone para o Fernando Sabino primeiro, ele não vai deixar nós falar, não. Nós vamos ficar fazendo papel de bobo aqui. Então, aconteceu. Roberto, eu falei, primeiro falei um pouquinho lá, o Roberto falou e Fernando Sabino pegou o microfone, foi aquela festa, contou caso, e todo mundo adorou, e foi uma noite muito boa. Depois dessa palestra, nós fomos a um restaurante. E foi também o Paulo Thiago, que é o cineasta Paulo Thiago, e o Luiz Fernando Imediato. E lá no restaurante, a gente estava sentado assim, eu, Fernando Sabino e o Paulo Thiago na frente. E Fernando Sabino estava tomando uísque. Aí o Paulo Thiago falou comigo assim, uma hora: olha, Herculano, eu vi ali na Folha de São Paulo que vocês estavam aqui. E eu vim aqui para te conhecer, porque eu li os seus livros, e eu gostei muito, sobretudo, de Sombra de Julho. E gostei muito do filme que o Marco Altenberg fez sobre o livro. Eu vim aqui para te conhecer porque tem mais de 30 anos que eu sonho em fazer um filme sobre o poema Casa do Vestido, Carlos Drummond de Andrade. E eu gostaria muito que você fizesse para mim o argumento. Eu nem sabia o que era argumento. Aí eu falei: mas o que é argumento aí? Ele falou: não, argumento é o seguinte, cara. Você vai ler o poema e vai inventar uma história em cima do poema para eu ter argumento. Uma mulher na plateia acompanha a fala de Carlos. Para filmar. Aí o Fernando Sabino bebericando o esquinho dele lá. Aí eu virei, e calado, eu virei para o Paulo Thiago e falei: seu Paulo Thiago, você está ficando doido, cara? Esse pobre coitado aqui, mexendo num poema do Carlos Drummond de Andrade. Aí ele falou: não, cara, você lê o poema e faz argumento para mim. Eu falei: eu não tenho condição de fazer isso, não. Aí o Fernando Sabino bateu no meu ombro e falou assim: tem sim, Herculano, aceita sim. Afinal de contas, você vai ganhar um dinheirinho. Vai ganhar um dinheirinho. Aí eu falei: ó, Fernando, se eu vou ganhar um dinheirinho e você está me abençoando, então eu aceito. Aí eu aceitei e foi uma aventura fantástica para mim.
escrever O Vestido. Então, essa trajetória literária foi caminhando assim. E depois do Vestido, eu publiquei meu último romance, que foi Sombras de Julho, que foi Poltrona 27, no qual eu conto histórias, muitas vividas por mim, das minhas idas e vindas à coluna todo mês de ônibus, né? E as pessoas contavam muitas histórias. O ônibus era alegre, agora o ônibus está triste, está calado, ninguém fala mais nada. É engraçado como é que as coisas vão mudando, né? O Brasil ficou um país triste, o Brasil ficou um país ensimesmado. O ônibus era uma alegria, as pessoas dividiam comida, contavam caso, história. Tanto que eu escutei tantas histórias que eu escrevi O Último Conhaque, que eu escrevi Poltrona 27, que são as histórias ouvidas e vividas indo nos ônibus. E também o próprio Paulo Thiago filmou Poltrona 27, foi uma série de 6 capítulos para o Canal Brasil. Então, a minha trajetória, para não alongar mais, porque senão eu vou falar demais aqui e não vai dar tempo do Wander falar nada, vai ser igual o Fernando Sabino com o Roberto Drummond. Aconteceu assim. E só para encerrar aqui, para passar a palavra para o Wander, eu falo um pouco da minha experiência como cronista do Estado de Minas. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida, foi muito importante para mim. A crônica ela me transformou na outra pessoa. A crônica me fez ser um cara menos petulante, mais humilde, uma pessoa de ouvir mais o outro. O segredo da crônica é você ouvir o outro. Um homem na plateia acompanha atentamente a fala de Carlos. E a crônica começou na minha vida por um acaso. Eu nunca tinha escrito uma crônica na minha vida. Aí, no dia que o Roberto Drummond morreu, em 2 de junho de 2002, no dia do jogo do Brasil com a Inglaterra pela Copa do Mundo, ele tinha escrito uma crônica falando que se nós ganharmos a Inglaterra, nós seremos campeões do mundo. E ele tinha me mostrado aquela crônica uns 2 dias antes. E um dia antes do jogo, e no dia do jogo, eu estava lá no Estado de Minas fazendo uma matéria, ele chegou para mim, devia ser mais ou menos 13h, 2 horas, ele chegou para mim, ele estava com um olho vermelho, assim, mas vermelho, um olho vermelho, e eles tinham colocado lá umas maquininhas de café, e o Roberto não sabia direito como é que manejava a máquina. Aí ele me convidou para tomar um café, chegou na minha mesa e me convidou para tomar um café. Olhei para o olho dele, olhei para ele, achei ele esquisito, falei assim, Roberto, o que está acontecendo, cara? Você está fumando maconha? Depois de velho? Aí ele falou comigo, que é isso, Herculano? Sou da geração do Cuba Libre. Vamos ali tomar um café. Aí eu fui tomar um café com ele, mas eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, esse cara não está bom. Ele estava com um aspecto esquisito, sabe? Eu falei com ele, Roberto, você precisa ir ao médico. Vai ao médico. E o médico dele é o doutor Célio de Castro, nosso prefeito. Só que o doutor Célio estava também doente, estava afastado. Aí eu e o Carlos Gropen marcamos com ele uma consulta, para ele uma consulta com o doutor Savassi Rocha, que é um médico amigo nosso querido. Aí o Roberto foi e depois o doutor Savassi me contou. Na hora que olhou para ele, falou com ele, esse sujeito não está bom, não. Fez aqueles exames lá, o negócio não é, ia lá em cima o gráfico, aquela coisa, o coração dele já estava. Aí o próprio doutor Savassi pôs ele dentro do carro dele, levou para o Biocor, e quando foi meia-noite, que o jogo do Brasil com a Inglaterra ia ser meia-noite, no intervalo o Galvão Bueno anunciou a morte dele. Foi um negócio muito... Essa história foi uma história muito marcante para mim. Aí, e eu era muito amigo dele, era muito amigo de Roberto Drummond. A gente trocava confidências pelo fato da gente ser do Vale do Rio Doce, enfim, a gente era muito amigo. Aí eu sabia que no outro dia eu tinha que ir cedo para o jornal para fazer matérias, porque a morte dele ia repercutir muito, porque ele era um cara conhecido no Brasil, né? A morte dele ia repercutir, como repercutiu. Então eu cheguei no jornal cedo. Aí o nosso diretor, o Josemar Gimenez, falou, Herculano, você é muito amigo do Roberto, escreve para nós a crônica de despedida dele aí, no lugar dele, que era onde ele publicava a crônica no Caderno de Cultura. Aí eu escrevi uma crônica, escrevi muito emocionado, a crônica chamava Adeus, Roberto.
A crônica, estava uma crônica de muita emoção, saí dali no calor da hora. Aí, na semana seguinte, o Josemar volta me pedir para escrever mais uma crônica, enquanto eles viam quem eles iam contratar para ficar no lugar do Roberto. Eles queriam contratar o Luiz Fernando Veríssimo, mas o Luiz Fernando Veríssimo estava pedindo caro demais. Aí, como eu já estava lá dentro mesmo, ele me pediu para escrever a terceira, a quarta, a quinta. Nessa brincadeira, eu fiquei 15 anos escrevendo crônica. Toda semana escrevendo crônica. E agora, como eu já não estou mais no jornalismo, estou aposentado, o escritor Jacques Fuchs, meu amigo, me ajudou a selecionar entre... Eu publiquei lá, pelas minhas contas, 1.400 e tantas crônicas, mas consegui recuperar umas 900 só. E o Jacques me ajudou a fazer a seleção. Nós vamos publicar no ano que vem, ou no março, final do ano, aí, no ano que vem, se Deus quiser, as 200 crônicas selecionadas. Então, é isso, e eu vou pedir ao Wander para falar um pouco sobre o último conhaque. E aí, depois, se vocês quiserem fazer umas perguntas, enfim, para não ficar alongando demais e não ficar muito cansativo. Vamos lá, Wander. Vocês me desculpem, como uma vez Lígia Fagundes Teles falou comigo. Eu fiquei conhecendo só o último caso. Eu fiquei conhecendo a Lígia Fagundes Teles, eu tinha 17 anos. Ela veio participar de uma feira de livro aqui na Praça 7, que o Greu do Catambri, você lembra do Catambri? Que o Catambri organizava. E eu fiquei sabendo que Lígia Fagundes Teles vinha aí. E eu cheguei lá com a maior cara dura, que a mulher linda, né? Ela era uma mulher elegante, uma quatrocentona de São Paulo, né, cara? A mulher linda, elegante, bem vestida, alta, né? Para mim, então, ela cresceu demais, né? Eu cheguei e pedi a licença, todo tímidozinho, perguntei a ela o que eu tinha que fazer para ser escritor. Aí ela pegou, me lembro, pegou na minha mão com as duas mãos e falou assim, olha, agora está difícil de eu te falar, porque eu vou fazer uma palestra aqui agora, mas me dá o seu endereço, que eu vou te escrever uma carta. Eu vou te escrever uma carta. Me dá o seu endereço. Eu dei o endereço, pensei que não vou receber essa carta nunca. Daí, a um tempo, essa carta hoje está na guarda lá do Acervo dos Escritores Mineiros, chega uma carta para mim que era mais ou menos nesses termos. Sim, meu caro, você poderá ser um escritor, mas, em primeiro lugar, você terá que ler muito, escrever muito, descobrir o mistério da palavra, a beleza da palavra. Gênio é paciência. Trouxeste a chave? Perguntou o poeta em um poema. E esta chave, meu caro, você terá que encontrá-la na sua busca. Com um abraço cordial, Lígia Fagundes Teles. Depois dessa carta, eu me formei em jornalismo, enfim, e me encontrei com ela em vários eventos. Contei para ela da carta, obviamente que ela não lembrava, mas eu contei para ela de como ela foi cordial, e a gente fez uma boa amizade, muito em função também da minha amizade com Nélida Pinon. Nélida Pinon foi uma querida amiga que eu tive a vida inteira, Nélida Pinon, que eu conheci mais ou menos nessa época. Eu tenho aqui no meu computador dezenas de falas da Nélida, falando para mim, falando do meu livro, falando de mim. Nélida foi uma querida amiga. E, muito em função da Nélida, eu fiquei amigo de Lígia também. Aí, só para assim, contar que um dia ela foi, nós lá em Poços de Caldas, e ela foi fazer uma palestra. Aí, depois da palestra, ela me abraçou e falou comigo assim, Carlos Herculano, eu falei tão atabalhoadamente, e eu estou aqui tão atabalhoadamente, igual o Nélida Pinon, ou igual a Lígia Fagundes Teles, falando atabalhoadamente. Então, Wander, eu agradeço muito você aqui comigo, me apadrinhando, meu padrinho mais uma vez aqui no Último Conhaque, e eu gostaria que você falasse um pouco do livro, né, para o pessoal, com o seu olhar. Vamos lá. Mas antes, eu queria
Antes eu queria contar um caso também dos originais, né? Você falou dos originais. O Graciliano Ramos, quando foi publicar Caetés, o Jorge Amado pegou os originais e entregou para o Augusto Frederico Schmidt. E aqueles originais sumiram, não se publicava o livro, não. E o Graciliano ficou chateado, porque falou: ele não vai publicar, achou que é muito ruim e tal. Até que um dia, lá na editora, Schmidt, né, que ele era dono da editora e era também um homem muito rico, ele começou a gritar: Caetés, Caetés. É porque ele tinha colocado os originais no bolso da capa de chuva. Aí, como lá no Rio não choveu durante muito tempo, ele esqueceu. Aí, num dia que estava chovendo muito, ele foi botar a capa, a hora que ele botou a mão no bolso, tirou, os originais estavam lá. Né? Então, os originais às vezes dão até um romance, né? De tão que é interessante. Mas o que eu queria dizer, eu tenho conheço o Carlos Herculano há muito tempo e sempre admirei a obra dele, né? E eu lembro sempre, quando eu estou lendo ou relendo Herculano, eu lembro de uma coisa que o Antônio Cândido falou, que poucos livros brasileiros resistem a uma segunda leitura. Né? E os livros do Carlos resistem a uma segunda leitura. Né? Eu fui reler alguns livros dele, que eu já tinha lido para fazer o prefácio, apesar de pequeno, eu acho que a gente tem de ler, né, a obra toda. E, no último Conhaque, o que me chamou a atenção, que é desde o livro inicial dele, Sol nas Paredes. 2 espectadoras na plateia acompanham atentamente a fala de Wander. Ele se mostra um escritor singular. O que eu estou chamando de escritor singular? É um escritor que tem estilo. Agora, estilo não é algo decorativo, não é um ornamento, não é nada disso. Estilo é uma forma, né? A capacidade que tem o escritor de criar uma língua própria dentro da sua própria língua, né? Criar uma língua própria, no caso do Herculano, dentro da língua do Brasil, dentro da língua de Minas Gerais, né? E isso se dá de que maneira, no meu modo de ver? Se dá quando ele aproveita a experiência dele de jornalismo e faz da linguagem jornalística e da linguagem coloquial, uma soma das duas linguagens, sai uma terceira linguagem que eu chamo de estilo de Carlos Herculano, em que ele junta o coloquial e junta o coloquial com o jornalístico. Né? E uma coisa interessante, ele fala de Minas Gerais, mas ele não faz prosa regionalista. Né? Em razão dessa linguagem também, a temática, porque a linguagem e a temática sempre vêm junto, né? Em razão dessa linguagem, a temática dele é uma temática que a gente pode localizar em Minas Gerais, mas, ao mesmo tempo, pode generalizar, no sentido que o que ele conta interessa não só as pessoas de Minas, mas interessa a todos aqueles que gostam de ler e gostam de ler boa literatura. Né? E é muito interessante que ele cria, geralmente, cidades imaginárias ou cidades reais, não importa, e é nesse espaço que ele cria que os personagens se movimentam. Né? Aqui no último Conhaque é muito interessante que ele retoma de maneira muito original um tema que é comum à literatura, a volta para casa. Né? A volta para casa paterna ou para casa materna. Né? Então, ele faz esse percurso, né, de volta à casa materna, à casa paterna, através da história que ele adiantou aqui, né, para quem não leu o livro, adiantou alguma coisa. Né? E, com isso, ele se insere numa linha que me interessa muito da literatura, que eu chamo dos romances das casas assassinadas. Né? Eu até cito no pós-fácil do Anassar, com Lavoura Arcaica, Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, Ópera dos Mortos, de Otran Dourado. Quer dizer, essa é a família literária dele. Mesmo que ele não tenha lido um ou outro autor, essa é a família literária dele. Né? É aquela família literária que vai dar conta da nossa difícil modernidade, né?
dessa modernização que existe no Brasil, essa ideia de progresso que vai deixando todo mundo de lado, né, e segue numa linha que poucos têm acesso a esse progresso, né? Então, o Antônio Cândido disse também uma vez que ele ficava muito impressionado que uma literatura jovem, como a literatura brasileira tem, no máximo, 300 anos, se a gente for pensar bem, né? Numa literatura jovem como a literatura brasileira, havia tantos romances da decadência e da morte, né? Que chamava sempre a atenção dele esse fato, né? Desses romances. É o caso do livro, me parece, do Carlos, que é escrito também, a gente estava até falando sobre isso, ele disse que, né, que escreveu rápido, isso a gente nota na dicção, no tom que o livro tem, né? Para quem leu, são capítulos pequenos, né? Se lembra que são capítulos pequenos, e não há parágrafo nesses capítulos. É como se fosse o fluxo da memória que vem para o narrador narrar o acontecido, né? E vem aquele fluxo que não se pode domar, né? Então, o texto tenta um pouco não mimetizar o real, não mimetizar a realidade. O texto tenta mimetizar esse fluxo da memória que vem e que o narrador busca dar conta para poder passar isso para nós, que somos os leitores, né? Isso é muito interessante porque há muito no Brasil, agora mudou um pouco, mas há muitos anos, e na época que ele escreveu o livro, que ele escreveu a maioria dos livros dele, o que era, digamos, predominante na literatura brasileira eram os romances passados em cidade, né? Os romances passados nas grandes cidades, cujo exemplo mais visível, digamos, mais espetacular, é a obra de Rubem Fonseca, né? Então, era esse o tipo de romance dominante, né? Que nem sempre tinha bons resultados, digamos, artísticos, né? Estéticos. Eu acho que com isso o Herculano foi construindo um caminho muito próprio, um caminho que não abandona a região, mas não é regionalista, um caminho que faz da linguagem literária uma linguagem que é uma soma, né, de coloquialismo e jornalismo, e, com isso, ele cria uma realidade, né? Porque parece... o Alfredo Bós dizia uma coisa que é muito interessante, que a parábola do romancista é a seguinte: você se afasta da realidade para melhor representá-la, mas aí ela volta representada de outra maneira, ou abre o caminho para... abre vias de representação disso que está no livro, que é o quê? É a dor. Não é? Ele falou aqui, não sou psicanalista, não vou psicanalizar o Carlos, mas o que ele falou aqui, quer dizer, esse livro é um livro que tenta falar de alguma coisa que não tem, geralmente, linguagem, né? Que é a dor. O Guimarães Rosa dizia, muita coisa importante, falta nome. Não é? Quer dizer, essa capacidade, essa incapacidade, né, que temos de nomear a dor, né? Eu acho que ele consegue fazer isso muito bem a partir do momento que ele vem com esse livro, com essa volta para o enterro da mãe. Veja bem, volta para a morte do enterro da mãe. O clima da cidade é um clima, né, que tem uma violência pairando no ar, que é muito significativo. O pai já foi assassinado, então é esse lugar que é o lugar de origem daquele que volta para o lar, volta para casa. E o que ele encontra? Ele encontra morte, ele encontra vazio, ele encontra violência, tá? Então, eu acho que é um romance muito crítico da situação, não só brasileira, mas da situação que nós vivemos, tá? No século XX, e nesse, pior ainda agora, no século XXI. Por isso, talvez, o romance tenha tanta atualidade, que é a violência, tá? Uma violência desmedida num país violento, injusto, racista, né, homofóbico, né? E que o livro, de alguma maneira,
sem cair nas simplificações de uma literatura identitária, né, que hoje também está muito em moda e nem sempre com bons resultados, né, sem cair nessa literatura identitária, de algum modo ele está tentando pensar o Brasil a partir de Minas Gerais. Um homem na plateia acompanha atentamente a fala de Wander. Que ele transforma, mesmo que ela seja real, ele transforma numa cidade imaginária, como Otrandorado fez com Duas Pontes, né? E como o Faulkner faz com Ionopatal, né? Uma cidade que é criada pela imaginação e aí se desenvolve a ação dos personagens, né? E que eu acho interessante sempre essa ideia da memória, né? Nesse livro e os outros também, né, Carlos? Sempre essa ideia da memória. A memória como alguma coisa que, de alguma forma, obseda o narrador, né? O narrador fica obcecado por aquilo, né? E que ele tenta fazer uma autorreflexão, porque o livro também, apesar de não falar nisso diretamente, o livro é uma autorreflexão sobre a escrita e sobre a narrativa, né? Porque, na verdade, o narrador está tentando dar linguagem, ou dar uma língua, dar um estilo para aquilo que é difícil de ter uma língua, de ter uma palavra, né? Então, eu acho que essa, muito apressadamente, por causa do tempo, claro, é a proposta principal desse livro. E nos outros livros do Carlos também, eu acho que tem sempre essa presença dessa cidade, né? Desse local, né? Desse espaço, como se fosse um enclave, né? Se Viano Santiago vai ler Grande Sertão Veredas, vai falar que passa num enclave de Minas Gerais. Os livros do Carlos Herculano têm essa ideia do enclave. É um enclave que está em Minas Gerais, mas não é aquela Minas Gerais do lugar comum que a gente conhece, né? É uma Minas Gerais imaginada, né? Uma Minas Gerais criada, uma Minas Gerais que se autorreflete e, a partir daí, tira conclusões que nem sempre são favoráveis. Se aqui é todo mundo mineiro, nem sempre tão favorável a nós mineiros, né? Mas a verdade é a verdade, né? Fazer o quê? Nós somos assim, né? Então, eu acho que é uma volta, né, do livro muito, muito atual, né? Eu acho que tem uma atualidade muito grande, né? Se nós pensarmos no que tem acontecido, né? Isso que está acontecendo hoje, essa violência, tudo isso que a gente tem visto, não está começando agora, né? Isso está ligado a toda uma história do Brasil, né? Que essas cidades imaginárias do Carlos Herculano, que eu estou chamando de cidades imaginárias, essas cidades representam, né? E essas cidades procuram dar voz a essa violência, a essa injustiça, né? A esses conflitos, né? Ao amor também, ao ódio, né? Quer dizer, então são questões, não estou querendo ser humanista, mas são questões que dizem muito, não só a gente, mas diz a qualquer leitor, né? Ou qualquer leitora com um mínimo de sensibilidade, né? Então, eu só queria falar isso, abrir para as perguntas. Mas antes eu queria só perguntar, eu vou começar com uma pergunta para poder esquentar, para o Carlos falar mais. Nesses livros seus, a partir disso que eu estou falando, qual que é a leitura que outros autores, ou que a Lígia Fagundes mandou você ler, né? E você escrever, quer dizer, quais os autores que você se identifica com eles? Na plateia, diversos espectadores acompanham a conversa entre Wander e Carlos. Os autores da minha família literária. Os grandes autores da minha família literária são os autores hispano-americanos. Eu situaria os grandes autores que eu li, porque eu comecei a ler muito na década de 1970,
A gente, no auge, não é, no auge da ditadura militar, censura aqui no Brasil, eu descobri, eu tive a sorte de descobrir os autores argentinos, Ricardo Piglia, que eu tive a honra depois de entrevistar aqui no Otton Palace, eu li muito Jorge Luiz Borges, eu li muito Júlio Cortázar, um autor que me impressionou demais, e eu passei um período lá na Argentina. Né? Eu tinha uma namorada na Argentina, e eu fui para lá viver com ela, e fiquei uns tempos lá na Argentina. Mas eram momentos muito perigosos, eram tempos muito perigosos, que era a ditadura lá estava muito feroz, esse período que eu fiquei lá. Foi um período que antecedeu a Guerra das Malvinas. Aí. Mas eu fiquei lá bastante tempo, e lá eu li muito, li demais Ernesto Sábato. Sabe? Eu troquei correspondência com Ernesto Sábato. Você imagina? Está lá no acervo 3 cartas com Ernesto Sábato. Eu descobri a grandeza da literatura argentina. Os autores mexicanos me impressionaram demais. Juan Rulfo, um autor que me impressionou extraordinariamente. Pedro Páramo, Planalto em Chamas. Aquele é um livro fabuloso. O Juan Rulfo escreveu um livro, a obra completa dele tem 400 páginas. E para que mais, não é? Para que mais? Aí um dia perguntaram a ele, mas por que você não escreve mais? Talvez ele nem soubesse por quê, ele falou, cortaram as minhas asas. Não é? Talvez tenha sido ele mesmo que cortou as asas dele, ele não sabia, não é? Mas também não precisava escrever mais. Eu li José María Arguedas, escritor peruano maravilhoso, Los Rios Profundos, Manuel Puig, a poesia de César Vallejo, aquela poesia extraordinária. Eu li grandes da literatura uruguaia, Juan Carlos Onetti, um escritor maravilhoso, Mário Arregui, né, Os Cavalos do Amanhecer. Eu li com um grande encantamento o grande, extraordinário escritor paraguaio, Augusto Roa Bastos. Escreveu Joel Supremo, né, ele conta a história do Rodrigo Gaspar de França, que foi um ditador que fechou o Paraguai para o mundo. Né? Ele isolou o Paraguai para o mundo durante 40 anos, ele fechou o Paraguai. Ele era chamado El Diretor, El Supremo. Né? Quem sucedeu ele foi Antônio Carlos Lopes, que veio a ser pai de Solano Lopes. Solano Lopes, que provocou a guerra, que destruiu o país dele. Mas isso já é outra história. Né? E eu tive a honra também de entrevistar Augusto Roa Bastos. Fiz uma grande entrevista com ele. E trocamos informações sobre a guerra, depois que terminamos a entrevista. Ele estava lançando um livro chamado Contra a Vida. Então, eu li muito esses autores. Eu li esses autores assim, com muito interesse, com muito carinho. E eu li muito mais, na época da minha formação, os autores pan-americanos do que os autores brasileiros. Não é? E me marcou profundamente o livro de Raduan Nazar, Lavoura Arcaica, também me marcou demais. Eu gosto muito da cultura libanesa, eu sou doido para conhecer o Líbano. Eu não sei por que o Líbano é um país que sempre me fascinou. Talvez pelo fato de que na minha região, no Vale do Rio Doce, região de Colônia, tinha muitos libaneses, muitas famílias libaneses, e eles têm muitas histórias, né? Um povo muito emocionado, né? Um povo muito emotivo, um povo farto, de mesa farta, né? E um povo que briga, que peleia muito rápido, como se diz na Argentina. Né? Eles brigam também com muita rapidez. Né? Da mesma maneira que o libanês se dá um abraço e dá um tiro. Né? É muito impressionante. E eu ia ao Líbano uma vez, você acredita? Eu tinha entrevistado um embaixador do Líbano, que veio aqui no Brasil, lançar um livro aqui em Belo Horizonte, e eu entrevistei ele. Aí, conversa vai, conversa vem, quem me apresentou para ele foi o doutor Elias Murat. Eu falei com o doutor Elias Murat, ô doutor Elias, sou doido para ir no Líbano, ajeita uma ida para mim lá. Ele falou, pode deixar que eu vou arrumar para você. E ele era deputado, enfim, amigo do embaixador, me apresentou para o embaixador gostou de mim. Estava tudo certo para eu ir no Líbano, mano. Da passagem já estava tudo ajeitado. E por minha sorte, né, eu digo sorte assim, porque se eu tivesse acontecido lá, ia ficar muito ruim, né? Quando eu estava quase indo, mataram o primeiro-ministro lá, chamado Rafik Hariri. Eu nunca me esqueci disso. Então, assim,
essa cultura me impressionou. E o Radwan Nassar é descendente de libanês, não é? E que escreveu Lavoura Arcaica. E aconteceu, por falar em famílias sob nome libanês, quando eu estava escrevendo o último conhaque, eu tenho amigos que têm sobrenome Lasmar. Eu achei esse nome bonito. Aí eu pensei, bem, eu vou pôr o nome de um personagem meu, Lasmar. Aí o que foi assassinado, eu pus o nome de Juco Lasmar. Não, a mulher dele, que era Maria Lasmar. Enfim. Quando o livro saiu, dessas coincidências malucas da vida, até contei isso em entrevista que eu dei para o Estado de Minas. Quando o livro saiu, o último conhaque saiu, teve uma repercussão muito boa. Me ligou um dia um camarada de um jornal lá de Coronel Fabriciano, que queria vir aqui em Belo Horizonte fazer uma matéria comigo. Aí eu, jornalista a vida inteira, eu pensei, com todo respeito, o jornal Coronel Fabriciano, deve ser um jornal pequeno, hein? Por que esses caras querem vir aqui fazer essa matéria comigo? Aí eu perguntei para ele, amigo, mas fico muito feliz, muito satisfeito, que honra, mãe. Mas me diz uma coisa, por que você está querendo vir aqui essa matéria comigo? Está vindo aí, sai de Coronel Fabriciano para vir aqui fazer essa matéria comigo. Qual é o motivo do interesse? Estou perguntando de colega para colega, jornalista para jornalista. Perguntou, Carlos, porque esse crime aconteceu, foi aqui. Eu falei, mas como aconteceu aí, rapaz? Essa história eu que inventei. Ele falou, não, você só mudou o nome, que o crime que aconteceu aqui era de família árabe também. E essa história, eu falei, não, rapaz, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Essa história eu inventei. Não consegui convencer o cara. Não teve entrevista, não teve nada. Mas, então, as minhas leituras foram essas. E teve uma época que eu li Gabriel Garcia Marques com muito interesse também. Principalmente Crônica da Morte Anunciada. Né? E o livro mais lindo dele, na minha opinião, é... Como chama o livro? O Amor nos Tempos do Cólera. Na plateia, diversos espectadores acompanham atentamente a fala de Carlos Herculano. Que livro mais lindo, né? A Ferdinand Nariza comendo pouco para não ficar com a barriga cheia. Aquele livro é uma maravilha, né? E 100 Anos de Solidão também me impressionou demais, mas o Grande Sertão Veredas me impressiona muito mais. O Grande Sertão Veredas, para mim, que sei o livro de cor, é o grande livro da literatura brasileira e do continente latino-americano e um dos grandes livros do mundo. Tem tudo dentro daquele livro, né? Tem o mundo dentro daquele livro. O Grande Sertão Veredas é um livro que você lê quando você estiver triste. Porque o Grande Sertão Veredas é um livro que te joga para frente. Essa palavra não é palavra para ser usada, mas, no fundo, é um grande livro de autoajuda, cara. O Grande Sertão Veredas é um livro impressionante. Eu fui falar isso com um cara há pouco tempo e ele quase bateu em mim. Mas é por aí. É um livro que eu li. Hoje eu já leio o Grande Sertão assim. Eu pego em qualquer página e leio. Então, por falar em Grande Sertão, eu vou encerrar aqui, mas agora eu prometo que eu calo a boca mesmo. É um trecho do Grande Sertão. Primeiro vou declamar uns versinhos. Eu de armas fechei trato nas veredas com o cão. Eu de amor por dentro dele, conforme o sim pelo não. Em tempo de vaquejada, todo gado é barbatão. Deu doideira na boiada, soltaram o rei do sertão. Eu e mais meus companheiros, vamos bem apareado. Ele é o vira-mundo, eu sou o mundo virado. Remanso de rio largo, viola da solidão. Quando vou para dar batalha, convido meu coração. Por mim, o que eu pensei foi que eu nunca tive pai. Digo isso porque eu nunca soube autorizado o nome do meu pai. Órfãos, sem papel passado e de obscuro nascimento, é o que se vê mais nesse sertão. Por aqui o homem passa, o homem viaja, muda de lugar e de mulher. Algum filho sempre é o perdurado. Quem é pobre, pouco se avexa. É um giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoa. Isso é o Riobaldo falando porque não conheceu o pai. Gente, eu gostaria de, já está tarde, agradecer vocês, não é? Aqui terem a paciência, hein?
Tadeuzinho? A crônica, ele está me pedindo para contar uma história do Tadeuzinho. Foi uma crônica que eu escrevi. Olha só como ele foi lembrar do Tadeuzinho. Uma crônica que eu escrevi. E talvez a crônica... Eu escrevi 2 crônicas que fizeram um sucesso extraordinário. Uma foi a crônica do Tadeuzinho. E outra foi uma crônica sobre brincos de coco e ouro. Vou contar só esses 2 casos, para encerrar mesmo. Eu morava lá na Renascença. E um dia eu estava vindo a pé para o jornal, quando lá na rua Jecuí, eu acho uma foto do menino no chão. Um menino com a cara de safado, uma carinha de Mona Lisa, sem calça, com um sacão grande. Mas uma foto impressionante. A foto era de 1932. E a foto estava escrita assim: Joel Tadeu César, para tia Arminda e tia Cota, com signal de amizade. Aí eu falei, mas que coisa extraordinária, que coisa extraordinária essa foto. Aí eu já era cronista para o jornal, cheguei lá e escrevi uma foto, por onde andará o Tadeuzinho? E publiquei a foto. A crônica bombou em Belo Horizonte, bombou. Daí uns tempos me liga um cara me liga. Ô, seu Carlos, eu queria conversar com o senhor. Eu sou o Tadeuzinho. Eu falei, como? Ele falou, eu sou o Joel Tadeu César. Eu sou o Tadeuzinho. Aonde que o senhor arrumou esse retrato, pelo amor de Deus? Eu falei, seu Joel, eu achei esse retrato lá na rua Jecuí, no meio da rua. Aí ele falou, seu Carlos, mas eu quero conhecer o senhor, vem aqui na minha casa. Aí eu fui com a minha mãe lá na casa dele, lá em Venda Nova. Ficamos conhecendo ele, fez um almoço para nós lá, muito gentil. Essa foi a história do Tadeuzinho. Um espectador assiste atentamente. E a outra crônica minha que bombou, que fez um sucesso extraordinário, foi Brincos de Coco e Ouro. Que é o seguinte, o Brincos de Coco e Ouro é uma joia muito antiga lá de Diamantina. E olha a história que eu fiquei sabendo depois disso. Aí um dia eu estava indo a pé para o jornal. Passei nas lojas Fantini para pôr bateria minha no jornal. Os Fantini vendiam ouro, essas coisas. Aí chegou uma senhora já velhinha, perguntando para a vendedora se ela tinha brincos de coco e ouro, que ela queria dar para a neta dela, que ia fazer 15 anos. Aí a vendedora, coitada, nem imaginava o que era aquilo, né? Aí eu entrei no meio da conversa, e falei com ela, minha senhora, eu sei sim, o brinco de coco e ouro é uma joia antiga de Diamantina. Meu filho, você sabe, aí a dona ficou alegre, né? Sim, uma joia antiga de Diamantina. Quando eu era criança em Coluna, todas as mulheres usavam brinco de coco e ouro, e eu ficava encantado com brinco de coco e ouro. Ela falou, mas o senhor sabe onde eu posso achar? Eu falei, eu não sei, mas na internet a senhora deve achar. Aí ela pediu, então eu vou pedir minha neta para olhar para mim. Aí nos despedimos, eu cheguei no jornal e escrevi uma crônica chamada Brincos de Coco e Ouro. A crônica teve uma repercussão muito grande. Eu recebi e-mail e carta de tudo quanto é lugar, até do Paraná e do interior de São Paulo, as pessoas contando as histórias delas com o coco e ouro. Mas o mais inusitado, o mais fabuloso de tudo, foi que a minha tia Dozinha, irmã do meu pai, que hoje está com 104 anos, a tia Dozinha me telefona, meu filho, você escreveu uma crônica sobre o brinco de coco e ouro? Que beleza! E você sabia que quem inventou o brinco de coco e ouro foi nosso tio Ezequias? Eu falei, mas como assim, tia Dozinha? Porque a minha família antiga toda era de Diamantina, né? Ela falou, foi o tio Ezequias Lopes, tio da minha mãe, ele que criou. Mas não é possível. Foi ele que criou o brinco de coco e ouro. Aí eu falei assim, tia, mas o que mais a senhora sabe sobre isso? Ela falou, meu filho, eu não sei mais nada, eu só sei isso. Aí eu tenho uma amiga aí em Diamantina, que é ligada ao folclore, e a estudiosa, historiadora, se chama Sâmia Abas. Aí eu escrevi para a Sâmia, perguntando a ela o que ela sabia do coco e ouro. Aí ela me mandou uma crônica, publicada no jornal Diamantina, em 1884,
contando a história desse Ezequias Lopes. O cara era doidão. Ele trouxe o coco e ouro para Minas. Não sei se ele inventou. Ele trouxe o coco e ouro para Minas. Mas aí a crônica conta o seguinte, que ele gostava muito de tocar rabeca. Diversos espectadores acompanham o papo. Ele tinha uma rabeca. Vivia tocando essa rabeca dele para baixo e para cima em Diamantina. Aí um dia ele falou lá em Diamantina assim, olha, eu vou lá no Morro da Forca, lá no Cruzeiro, eu levo a minha rabeca e começo a tocar, daí um pouquinho tem mais de 50 lagartixas e calango me escutando. Aí ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou naquilo. Como é que vai ter lagartixa e calango? Isso está na crônica. Aí ele falou, não, pois então nós vamos lá. E aí todo mundo tem que fazer, né? Foi o bispo, o comandante do batalhão, e foi fulano, e foi Beltrano, e foram lá para ver. O Ezequias chegou lá e realmente pegou a rebequinha dele, começou, daí um pouquinho começou uma lagartixinha aparecer dali, a outra aparecer dali, um calanguinho aparecer dali, daqui, dali. Ficou todo mundo impressionado, esse homem é feiticeiro, esse homem tem parte com o capeta, esse homem é isso, esse homem é aquilo. Não era nada, sabe o que ele fazia? Durante anos ele ia lá tocar e levava comida, pedacinho de carne, comida. Aí esse era o Ezequias Lopes, criador do coco e ouro, que vinha a ser meu tio. Então eu tenho onde puxar, né? Porque dizem que mineiro não fica doido, mineiro confirma, né? Ô, gente, a plateia se despede com aplausos. No hall de entrada do teatro, o escritor recebe o público para dar autógrafos, conversar e tirar fotos. A produção do evento distribui rosas em troca de livros, celebrando a festa de São Jorge de Rosas e Livros. Também em comemoração ao Dia Nacional do Chorinho, há um quarteto tocando chorinho para o